Porque assim, cara, se você não faz isso em Ei, liderança, olha lá. ó, aqui é o Gustavo Comelli, a conversa aqui sobre inovação é maravilhosa. Eu já comecei a gravar aqui um fuxico que a gente estava fazendo aqui a respeito sobre inovação. Gustavo Comelli é do Sebrae. Gustavo, só líderes fortes e intensos é que conseguem fazer inovação diferenciada. Você tem que ter você tem que ter um perfil de um líder transformador, disruptivo, né, quebrador de regras, né? Por quê? Porque é aquele cara que realmente vai fazer a transformação. Ele vai ter a visão, a força, a persistência de poder correr atrás e realizar o sonho dele. Então, vários são os exemplos de grandes líderes da sociedade, grandes lideranças do mundo que transformaram nossa sociedade, né? Desde lá de trás, histórias. Então, você pega Jesus Cristo, aí você pega um Papa, aí você pega Da Vinci, você pega Michelangelo, você pega Ford. Então, você vai caminhando, você vê agora Os você fala, gigantes da indústria americana sempre tem se isso, moveram né? Se você nessa... lembrar de Steve Jobs, agora do Elon Musk. Então, você tem uma galera que realmente o cara é fora da curva, né? A intensidade dessa liderança, e às vezes a gente até critica o jeito que eles se movem, né? Porque os bichos são brutos mesmo, né? São. E eles estão muito à frente, né? Eles se alimentam de outras coisas, né? Porque eles estão muito à frente. Quando você está aqui se absorvendo aquilo que chegou... O Musk já está vem dizendo o algo seguinte, muito- a gente quer ir morar em Marte. É isso aí, né? E você está tentando aqui ainda se estabelecer, né? A gente falava agora sobre os grandes do momento, né? Goste ou não goste, falamos do Steve Jobs, e aí era uma figura com um monte de características excêntrica, importantes, né? mas também era excêntrico. E não deixa de ser a mesma verdade do Zuckerberg, né? Esses dias ele ficou nervoso, né? Aparentemente. A empresa dele perdeu aí coisa de 50 bilhões de mercado por causa de uma situação dele. E aí ele foi lá pra frente e disse assim, não, esse problema é meu, Isso aí. eu resolvo. É isso aí. Né? O papel do líder é esse, né? Além dele ser um cara que vai provocar grandes transformações, ele também assume a responsabilidade em diversos momentos. E é basicamente isso, né? Você tem o Bill Gates hoje, né? E o goste ou não goste é muito interessante da gente separar aqui quando a gente fala de Brasil, né? Porque a gente mistura muito o pessoal e o profissional. Né? Então, assim, cara, uma coisa é as características individuais, se o cara é grosseiro, se o cara não trata bem, mas você não pode ignorar o valor que ele gerou, né? o que ele fez, o que ele construiu, e isso é fantástico. Aqui a gente tem vários, né? Visconde de Mauá, você tem o Silvio Santos. Agora, recentemente, o Eike Batista. O Eike, né? que foi, voltou. Eu brinco, né, que o Eike, ele é um louco, ele é um psicopata corporativo. E a própria questão da inovação, né? Inclusive, a inovação se move muito em cima disso. Eu quero que você fale um pouquinho dos cases que a gente tem no Brasil. A gente falava um pouquinho do caso de Santa Rita do Sapucaí, mas só para fazer um parênteses aqui na nossa conversa, uma coisa muito interessante, eu visitei o Google aqui no Brasil, e vale a pena. Na conversa que nós tínhamos, uma pessoa falou o seguinte, olha, o Google Glass foi um fracasso, né? E tudo mais. E aí eu esperava que a pessoa lá do Google ia ficar meio ressentida e tudo mais. Ele falou, olha, a verdade é que foi mesmo. Ele não foi um sucesso comercial do ponto de vista de inovação, inclusive. Tá? Agora, as aplicações que nós desenvolvemos para utilizar no Google Glass, elas estão, por exemplo, no carro autônomo. Aí eu parei, pensei, não falei nada, né? Falei, toma. Né? E a inovação é muito disso, né? É muito disso, né? O caso da Nokia também. Quando a Nokia pensou no seu sistema operacional para smartphones, ela perdeu o bonde, né? Por quê? Porque não emplacou o sistema operacional dela. Outros vieram, né? Android e o da Apple principalmente, mas ela não deixou de perder. Ela perdeu muito valor de mercado, mas em contrapartida, tudo que ela fez por trás para ter um produto, ela vende. Tanto que é uma das empresas que mais detém patentes no mundo e ganha royalties sobre isso, né? Por conta desses pequenos fragmentos que viraram peças outros soluções, outros produtos. Né? A Sony também passou por muito disso até ela chegar à figura do Walkman. E também do ponto de vista no audiovisual, ela teve vários outros modelos até chegar ao sucesso que ela tem atualmente. E as empresas desse porte têm isso, né? Às vezes tem muita gente interessada em micro soluções, né? E talvez não na solução. E atrás de tudo isso, né, para o nosso bate-papo aqui no Futuro Inove sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre startups, sobre esse universo, a conversa de hoje é com o Gustavo Comelli, gestor aqui do Sebrae.
uma verdadeira aula, o Gustavo, vale a pena conhecê-lo. A agenda dele é corrida e o custo é caro, tá? Mas se você conseguir, vem aqui no Sebrae conversar com o Gustavo. E a gente falava que por trás de todo esse desenvolvimento existe uma figura, que é o líder. E a gente falava de Santa Rita, né? Santa Rita do Sapucaí é um caso bem sui generis de ambiente de inovação. Cidade pequenininha. Num ambiente inóspito até, né? Acho que sudoeste de Minas ali, cerca de 40 mil habitantes, que lá atrás, por força de uma mulher, né, com uma visão, que era ela visitando outros países aí, na relação social que ela tinha, diplomata e tudo mais, ela trouxe a ideia de fazer uma escola técnica em Santa Rita do Sapucaí, para desenvolver os jovens e também para gerar uma maneira de empregabilidade para eles. E a partir daí dessa escola técnica, com a participação do governo, de uma influência que ela tinha, trouxe a escola técnica, que é a primeira do Brasil, e daí começa a formar gente. Então, uma história legal, ela pegou os jovens da primeira turma formada e foi para o Rio de Janeiro apresentar para as empresas lá. Ó, esse pessoal que se formou lá em Santa Rita e tal. E aí provavelmente as pessoas perguntavam, o que é isso? E aí começa a aparecer no mapa para algumas coisas. Então esse trabalho de em torno de entre 30 e 40 anos que foi feito lá atrás e que deram continuidade, hoje é chamado aí do nosso pequeno Vale do Silício, Vale da Eletrônica. Exatamente. No Brasil. Numa tem cidade um mega hackathon que para a cidade. Tem muita lá, coisa, né? Os jovens lá já nascem respirando isso. É uma boa, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá e você fica encantado. E eu levei inclusive gestores e líderes aqui do Paraná. A gente foi numa missão uma época lá falando sobre isso, o pessoal fica encantado, né? Aqui também a gente tem outro caso, Pato Branco, Beltrão e dois vizinhos, né? Sudoeste, que é um pouco mais distante da capital, mas tem um ambiente muito favorável. Uma vez em Dois Vizinhos, um líder público falou assim: Comélio, você trouxe a gente aqui para a gente passar vergonha, né? Olha. Porque meu município tem mais de 250 mil habitantes e os caras aqui com Dois Vizinhos, um município pequeno, tem uma incubadora, tem isso, tem aquilo e a gente... Você falava em relação a Paraná, essa necessidade da gente divulgar isso também, né? Então você falou dos 6 polos que nós temos. Isso aí, por que divulgar isso? Porque assim, tem muita coisa acontecendo e com muita oportunidade para muita gente, desde essa etapa de educação, de formação de novos empreendedores, né, com essa visão, com esse mindset inovador, inclusive com grandes projetos de pequenas empresas que nasceram, estão crescendo, estão vendendo para fora, para o Brasil, para o mundo, e que nasceram, né, dentro desses ecossistemas. Então as instituições estão se ajustando e a gente tem muita oportunidade. Então é importante você estar antenado, inclusive assim, Maringá tem o pessoal da tecnologia do Software by Maringá, que faz que é o arranjo produtivo local lá de software. Aqui em Curitiba nós também temos um arranjo produtivo tocado pela Rafaela lá nesse momento. Isso, lá como executiva. Londrina está se posicionando agora com um eixo de agritech, né, da inovação para a agricultura. Um outro também eixo com importante, né, o agronegócio no Paraná. Nós temos toda essa força do cooperativismo, do associativismo, que nós somos históricos em pesquisa, por que não conectar também com a inovação? Sim, isso né? já está acontecendo. O Pato Branco tem um plano de se consolidar com também um polo de eletroeletrônica, né? Eletrônica embarcada, o pessoal está trabalhando nisso, TI com hardware também para fazer esse avanço. Então a gente tem muita coisa para acontecer. Curitiba tem de tudo um pouco por ser um grande centro, né? Então você não consegue muito verticalizar ainda, porque é uma grande área de serviços, então tem oportunidade para todo mundo. Conversa boa, Gustavo Comeli do Sebrae, falamos sobre perfil do líder inovador e falamos também sobre um pouquinho mais sobre essa radiografia do universo do empreendedorismo e da inovação no nosso estado. A gente volta. Gustavo, obrigado. Obrigado. Conversa boa, hein? Muito bom. Até o próximo Futuro Inove, com informação e notícia sobre empreendedorismo, inovação, startups e esse universo maravilhoso.